Oi, 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 boa noite e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã e com toda a família. Passando aqui, meus irmãos, para cumprir aquilo que eu prometi a vocês de ontem, de ministrar a segunda aula em vídeo, né? Ontem nós abordamos Introdução à Teologia, né? Nós estamos ministrando o curso teológico básico, né? Ofertado pelo Instituto Paula Carneiro, né? E hoje estou no segundo dia, no segundo vídeo, né? Na segunda aula, referente à introdução à hermenêutica. E aí, meus irmãos, é muito importante que você esteja atento, que você esteja ligado no Senhor acerca do que irá ser manifestado hoje, que irá ser pregado hoje, que irá ser ensinado hoje, né? Ministrado enquanto aula sobre hermenêutica, introdução à hermenêutica. Mas eu gostaria de começar aqui a nossa aula com o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos falar através da sua palavra aqui, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Né? E o que está escrito nessa passagem bíblica? Vejamos. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus irmãos e minhas irmãs, por que eu escolhi essa passagem bíblica? Porque, na verdade, ontem eu falei para vocês, recordando, que teologia é uma ciência, né? É a ciência que se propõe a estudar Deus. E que a palavra teologia vem do grego theos, né? E logia. Theos, Deus. Logia, estudo. Portanto, teologia é a ciência que se propõe a estudar Deus. Eu falava isso ontem para vocês. Falei também que a Bíblia, a palavra de Deus, desculpe, a palavra de Deus é a fonte primeira, é a fonte principal da teologia. Sem Bíblia não dá para fazer teologia. A Bíblia sem teologia, ela existirá para sempre. Ela é eterna. Teologia sem Bíblia é teologia morta. A Bíblia é mãe da teologia. A teologia é filha da Bíblia. A Bíblia não depende da teologia, mas a teologia depende da Bíblia. Para existir, para ter sua voz, a teologia precisa das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia é a fonte principal, né? E como fonte principal, o ápice, a revelação maior da Bíblia é Jesus Cristo. Também falamos que, além da Bíblia ser a fonte principal, existe uma fonte chamada tradição, que é a fonte secundária. E eu dizia também ainda que a fonte secundária, que é a tradição, ela só é válida, ela só é boa, se ela estiver direto ou indiretamente concordando com a palavra de Deus. Se não estiver, então ela pode ser rejeitada. Já a palavra de Deus não pode ser rejeitada. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a fonte principal, indispensável para se fazer teologia, para se teologar. Né? E hoje nós vimos, eu falei para vocês, que a teologia era uma espécie de instrumento. É um instrumento. E comparei a teologia, um instrumento, como se fosse uma faca. A faca, ela nem é boa nem ruim, não é ruim. Mas dependendo das mãos em que a faca se encontra, ela pode ser bênção e pode ser maldição. Isto é, se a faca for nas mãos de uma cozinheira competente, ela irá ser uma bênção na cozinha. Vai cortar aquela carne macia, né? Vai fazer aquelas comidas saborosas, né? Mas se a faca estiver na mão de um assassino, de um psicopata, com certeza será instrumento de maldição.
Assim, a teologia, quando é usada por uma pessoa que não tem conectividade com Deus, ligação com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo através da oração, comunhão com Deus através da sua palavra, quando ela não tem obediência à palavra de Deus, ela, quando começa a fazer teologia, não será bênção. Por quê? Porque não existe teologia da cabeça do ser humano. Não existe teologia isolada da ação do Espírito Santo. Para se fazer teologia, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Embora tenhamos razão, embora tenhamos inteligência, que é dom de Deus, mas esse dom de Deus, não é? Que Deus colocou na gente, a inteligência, porque somos imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Esse dom que Deus colocou na gente, entendeu? Ele só age perfeitamente quando ele é movido, quando é conduzido, quando ele é ungido pelo Espírito Santo. Quando a gente se deixa trabalhar pelo Espírito Santo, então a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa racionalidade, a nossa razão produz bons frutos. Então, não podemos fazer teologia sem a ação do Espírito Santo de Deus. E fazer teologia passa também pela mente, porque Deus, o Espírito Santo, quando age na gente, ele não elimina a mente, ele não elimina a inteligência, ele não elimina a nossa razão. Pelo contrário, ele complementa, ele é a razão da nossa existência. A nossa razão só tem sentido, a nossa inteligência só tem sentido existir se Deus estiver presente, comandando a nossa vida. E é por isso que nós somos templo santo do Espírito de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. E não só Deus habita em nós. Não basta sabermos que Deus habita em nós. Nós precisamos dar vazão para que esse Espírito de Deus haja em nós. Que ele tenha plena liberdade para agir, para nos comandar, para nos instruir, para nos preparar, para fazer-nos entender a palavra de Deus, para que a gente possa aplicar na vida. Primeiro na minha vida pessoal e também ao redor daqueles que fazem parte da minha vida, direto ou indiretamente. Porque nossas ações, elas têm impacto sobre a nossa vida, impacto na vida do lugar onde a gente se encontra e na vida das pessoas que estão perto da gente, ou até mesmo longe. Não é? Se for um pecado, tem consequências graves. Se for ações benéficas, segundo o Espírito Santo, tem bênçãos, tem consequências maravilhosas. Não é? Bom, o fato é que a gente, para fazer teologia à luz do Espírito Santo, como a teologia é ciência, ela também precisa de uma ciência auxiliar. Essa ciência auxiliar chama-se hermenêutica. E é sobre este assunto que a gente vai aprofundar, que a gente vai descer, que a gente vai começar a refletir. Assim como a gente perguntou ontem o que é teologia, muitas pessoas perguntaram, também é pertinente a pergunta em relação à hermenêutica. O que é hermenêutica? O que é isso? Para que serve a hermenêutica? Aliás, para que serve a teologia? A teologia serve para a gente estudar a palavra de Deus à luz do Espírito Santo e defender com palavras, ações e testemunho de vida defensores da palavra de Deus, defensores da doutrina, anunciar a salvação, denunciar o pecado. Para isso que serve a teologia, para apontar Jesus como a porta da salvação, como o caminho, a verdade e a vida, que de fato ele é. Entende? Aí, a teologia, nós sabemos que ela é filha da Bíblia, não é? E ela surgiu lá no Antigo Testamento, quando surgiu os rabinos, não é? Já no tempo de Jesus tinha os rabinos, tinha os mestres, só que a teologia de lá era judaica, era para defender a doutrina judaica. Quando chegou o cristianismo, também na igreja primitiva tinha doutores, homens que estudavam a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, estudavam o Antigo Testamento e começaram a defender a doutrina de Jesus Cristo. Uns defenderam em palavras, outros defenderam em ações e outros defenderam de duas formas, até chegar ao ponto de doar a sua vida, de serem martirizados por causa do nome de Jesus Cristo. Não é? Mas voltando aqui, o fato é que, para que serve teologia? Para nos preparar para defender, fazer apologia, defesa da fé, defesa da doutrina,
Doutrina não salva. Doutrina não salva. Eu saber uma doutrina não me salva. Mas eu cumprir a doutrina, eu praticar a doutrina por amor a Jesus Cristo, para ter uma intimidade com Deus, não é? Leva à salvação. Ou seja, eu tenho que estar por dentro da doutrina da salvação. Estar por dentro da doutrina da salvação é a gente empenhar a nossa fé, crer que Jesus é o nosso Salvador, não é? Nosso mediador, não é? É a nossa ligação entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Isso é uma questão vital para a nossa fé. Nós temos que defender isso. Mas o fato de que maneira a gente defende a fé? Apresentando as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Mas apresentar como? Aí é que está o negócio. Apresentar pregando. E a pregação é fazer teologia. Quando a pessoa está pregando no púlpito, quando a pessoa está fazendo evangelismo, está pregando a palavra no discipulado, está pregando a palavra na visita aos presos, na visita aos doentes nos hospitais, ele também está fazendo teologia. Certo? Só que, para fazer teologia, buscando a fonte que é a palavra de Deus, nós temos que estar preparados. Não basta a gente apenas ler a palavra de Deus. A gente tem que saber o que é que a gente está lendo. A palavra hermenêutica significa interpretar. Vem do grego hermeneus. Hermeneus significa interpretar. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar bem as Sagradas Escrituras. Toda ciência, todo conhecimento tem a sua hermenêutica. A Bíblia também tem, a teologia tem a sua hermenêutica. A hermenêutica voltada para os ensinamentos da Bíblia. A hermenêutica ela é usada para interpretar textos sagrados e usada também para interpretar situações, ocorrências, fatos que estão ocorrendo no dia a dia da nossa vida. Ok? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é clara. Né? Ela existe para quê? Para nos ensinar. Toda escritura é inspirada por Deus. E aí, eu disse que a Bíblia é fonte principal. Então, quando a gente vai falar, vai pregar, a gente vai estudar a palavra de Deus para apresentar um estudo, uma pregação, um evangelismo, a gente faz a primeira leitura, logicamente, anterior a isso a gente faz um momento de oração, ora ao Senhor, pedindo iluminação do Espírito Santo, depois, com o olhar do Espírito Santo, a gente começa a ler a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que nos revele o que é que ele está falando, o que é que ele está dizendo. Né? E aí, o Espírito Santo usa de meios humanos também para a gente captar o que ele está querendo dizer. Existe uma ciência que auxilia a hermenêutica. Esta ciência chama-se exegese. Exegese. Exegese, sabe o que é, minha gente? É tirar. É outra palavra grega que significa tirar, coletar. Coletar dados, apanhar. Certo? Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou usar um outro exemplo interessante. Quando o pedreiro, né, que vai construir, que ele vai fazer a massa para rebocar a parede, ou para reforçar um alicerce, o piso morto chamado, ele faz a massa, ele mistura cimento, cal, água e coloca areia. Mas antes daquela areia fazer parte daquela massa, do cimento, aquela areia, ela passa por uma peneira. Quem é pedreiro, quem já trabalhou em construção, sabe. O pastor Gentil sabe. Ele é engenheiro, e o engenheiro está constantemente comandando pedreiros para fazer esse trabalho. Então, vai lá o pedreiro, começa a peneirar aquela areia. Na peneira, fica só aqueles caroços, aquelas pedras, aqueles pedregulhos que não servem mais. Embaixo, desce só aquela areia fina, apropriada para misturar o cimento com a água e fazer a massa para poder rebocar uma parede. Então, ali só vai para o reboco da parede a massa trabalhada, a massa amaciada, a massa preparada, bem preparada para o reboco. Do mesmo jeito, quando se trata da palavra de Deus, a gente tem que captar,
fazer exegese. O que é isso? A gente vai coletar os dados, a gente lê uma passagem bíblica, então a gente vai colocar, ver as informações. O que é que o texto está nos informando? O texto está informando um bocado de coisas. Só que tem informações que eu preciso naquele exato momento, que deve ficar para eu construir o meu sermão, para eu construir minha aula teológica, para eu construir o meu discurso teológico, para eu construir o meu evangelismo, o meu culto de doutrina, etc. Então eu tenho que ficar com as informações que naquele exato momento são indispensáveis. E tem informações secundárias que elas podem ser deixadas de canto de lado um pouquinho. Por exemplo, quando tem aquele texto falando sobre a multiplicação dos pães, né? O texto diz que tinha uma grande multidão, que Jesus Cristo pregou, e que a grande multidão estava tarde, e Jesus Cristo teve compaixão daquele povo que não tinha o que comer. E mandar o povo embora com fome, a turma não ia aguentar. O que é que Jesus Cristo fez? Chamou os apóstolos, os discípulos, e ordenou que cada um sentasse ali, na beira, na relva, no capim, né, para dar de alimentar. E perguntou aos discípulos: o que tem aí para comer? O que tem? Os discípulos: olha, tem 5 pães e 2 peixes. Olha, tem alguns peixinhos, tem alguns pães. Dai voz de comer. E mandou sentar e começaram a distribuir os pães. Jesus abençoou, logicamente. Depois começou a distribuir os pães. E na medida que ia distribuindo, os pães, milagrosamente, os peixes iam se multiplicando. Houve o milagre da multiplicação dos peixes, dos pães. O importante do milagre aí, o importante desse texto, dessa narrativa, não é saber se o peixe era um cará, se o peixe era uma serra, se o peixe era uma cavala, se o peixe era uma traíra, se era um bodó. O importante não é o peixe. O importante não era saber de que tamanho era o pão, se era desse tamanho, se era pequeno, se era massa fina, massa grossa, se era o pão francês, se era o pão Toddy. O importante é saber que houve a multiplicação dos pães. E mais importante ainda, não é o milagre em si, é a lição que Cristo quer dar através do milagre da multiplicação dos pães, que é justamente a partilha dos dons, a partilha dos bens que a gente tem a mais, podendo repartir com o irmão. Deus multiplica, Deus abençoa, Deus faz crescer. Essa é a mensagem. E aí a gente tem que estar muito calmo, muito consciente, muito preparado, para a gente não cometer gafes. Que a gente lê um texto, passar aquela leitura rápida, né? E aí vai pregar, e começa a pregar besteira. Começa a pregar coisa que não existe na Bíblia. Porque a Bíblia é assim. A gente não pode tirar nada da Bíblia e não pode acrescentar nada. Nós podemos acrescentar nem um tio e nem tirar. Entendeu? Não se pode tirar uma letra, uma vírgula da palavra de Deus. Não se pode também colocar um ponto ou uma vírgula a mais que está escrito na palavra de Deus. A gente tem que saber, tem que ter consciência do que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo isso, então vamos pregar isso. Se ela está dizendo aquilo, então vamos pregar aquilo. E não pregar aquilo que a gente acha que é bom, que acha que é perfeito. A gente não deve fazer com os pregadores da teologia da prosperidade, que só querem pregar riqueza, bens materiais. O evangelho do ganha, o evangelho da bênção, do evangelho da riqueza, mas se esqueceram do evangelho da cruz. Note que ninguém mais pega o púlpito para pregar sobre arrependimento dos pecados. Ninguém mais prega contra o pecado. Só prega amor, 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 amor. Ninguém prega mais da existência do inferno. Ninguém prega alertando as pessoas, se a pessoa viver no pecado, ela vai sim para o inferno. Ninguém prega mais isso, não. Tem até pregadores que vão pregar, o pastor chama, ei, não fale de inferno, não. Não fale de pecado, não. Fale de amor, fale de bênção de Deus, que o povo quer ouvir isso. É vergonha. Mas aí, sabe o que é isso? É falta de hermenêutica, é falta de entendimento, é falta de comunhão com Deus, é falta de intimidade com o Espírito Santo, é falta de oração, é falta de submissão, de humildade diante da palavra de Deus. É Judas traindo a palavra de Deus, traindo o próprio Cristo, negligenciando a doutrina da salvação. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Não é? Tem gente que
pensa que está abafando, vai pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e tem uns certos pregadores, que eu chamo de pregadores que têm problema de respiratório, pregadores asmáticos. O ministério deles é ministério asmáticos. Asma, sofre de asma. Quer ver? Jesus abençoa você. Jesus abençoa, abençoa. Jesus quer curar. Jesus vai no carro você. Fica. Às vezes eu olho as pessoas pregando desse jeito. Faltando. O que esse criatura tem? É melhor trazer um balão de oxigênio. Tá pregando nada. Só abafa. E tem gente que vai pregando o seguinte. Prega rapidamente. Olha, o Senhor vê lá. Gol! Só falta ir para uma partida de futebol. Não é um pregador. Talvez seja um imitador do Galvão Bueno, narrando o jogo do Flamengo e Vasco. Ou da seleção brasileira. Mas as pessoas, elas não querem ir orar. Elas não querem fazer jejum. Elas não querem ter intimidade com o Espírito Santo. Elas não querem pedir sabedoria ao Espírito Santo para entender o que o texto está dizendo. Elas têm preguiça de colher as informações. Elas têm preguiça de interpretar à luz da palavra, à luz do Espírito Santo, o que a palavra de Deus está dizendo. Prefere dar a sua opinião. Prefere dar o seu achismo. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Pregador da palavra de Deus não pode dizer que eu acho, eu penso, não. Ele tem que se apropriar da palavra de Deus e dizer assim, com fé, com convicção, iluminado pelo Espírito Santo, encorajado pelo Espírito Santo, com toda a coragem do Espírito Santo, de dizer, pecado é pecado, salvação é em Jesus Cristo. É isso que a pessoa tem que fazer. E não, eu acho que é isso, não, eu acho que isso não é pecado, não. Adultério não é pecado, não. Sexo antes do casamento não é pecado, não. Passar cheque sem fundo não é pecado. Mentirinha. Uma mentirinha aqui, aquilo lá, não é pecado, não. E aí fica deturpando a palavra de Deus. Fica inventando coisa, não existe. Tem que ter muito cuidado com isso. Quando a pessoa não é informada, ela só fala besteira. A pior coisa de um pregador, ele pregar uma coisa que ele não sabe, que ele não está informado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Existia um cara aqui, chamado Teco Teco, ele já é falecido, ex-jogador do Guarani de Sobral. Era o craque, camisa 10 do Guarani de Sobral. Do falido Guarani de Sobral. Certa vez, o Guarani de Sobral foi convidado para jogar em Belém. E lá o Guarani de Sobral ganhou de 3-0, foi 4-0, mas ganhou essa partida com o time lá local. E aí chegaram os repórteres daquela cidade de Belém e começaram a entrevistar Teco Teco, que era o capitão do time. Teco Teco, você foi o melhor craque do jogo. Explica aí, o que foi que você fez para fazer 3 gols em prol do Guarani de Sobral? Então o Teco Teco respondeu ao repórter. De fato, eu jogo há muitos anos no Guarani de Sobral e desde criança eu treino, meu pai me levava ao futebol, ao campo de futebol, a escolinha do Guarani, e aí eu aprendi a jogar futebol e tornei-me profissional aos 18 anos e comecei a jogar e aqui estou em Belém, fiz esses 3 gols maravilhosos para a minha carreira, para a história do Guarani de Sobral, porque eu sou um grande jogador, reconhecido lá em Sobral e no Ceará também, etc, etc. E eu estou muito feliz com isso, né? E a felicidade maior minha é porque eu vim jogar na terra onde Jesus nasceu, em Belém. Eu estou jogando em Belém, eu estou muito emocionado, porque vim jogar aqui na terra, em Belém, na terra que Jesus nasceu. Só, minha gente, que o Teco Teco se esqueceu que o Belém que ele estava não era o Belém de Judá, não, era o Belém de Pará. Eles foram jogar lá na cidade de Belém do Pará, no estado do Pará, na cidade, na capital, em Belém. E ele pensava que estava na terra onde Jesus Cristo nasceu, que é Belém de Judá. Ele não tinha essa informação, por isso ele cometeu essa gafe, por isso que ele disse essa mentira, ele se equivocou. É coisa engraçada? É, mas tem muito pregador
que passa por essa situação. Lê a palavra de Deus assim, na doida, e vai pregar no púlpito, aí começa a pregar uma coisinha que não tem nada a ver com aquilo que o texto está dizendo. Olha só. Que coisa. Né? E eu disse para vocês, dizia para vocês há poucos minutos, que a hermenêutica, que é a ciência que trabalha com a interpretação da Bíblia, dos textos sagrados, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e os livros também apócrifos, né? A exegese é uma ciência auxiliar da hermenêutica, que é uma ciência auxiliar da teologia. Então, o que é exegese? É tirar, é coletar. Para você interpretar o texto, para você fazer uma hermenêutica, uma interpretação de texto, você tem que primeiro fazer uma exegese. Você tem que fazer uma coleta de dados, fazer uma coleta de informações, ver as informações que estão contidas no texto. Depois que você tem as informações do texto, que você leu na palavra de Deus, aí é que você vai montar o seu sermão, aí é que você vai montar o seu estudo teológico, aí é que você vai montar o seu discurso teológico, baseado nas informações que você tem. Você vai peneirar, você pega as informações que a palavra de Deus diz, e aí vai passar na peneira, e vai ficar com aquilo que Deus quer que seja dito, que seja pronunciado durante o sermão, durante um estudo teológico, durante um debate, durante um discipulado, etc, etc, etc. Não se faz teologia sem a palavra de Deus. E para fazer teologia na palavra de Deus, a pessoa tem que ter oração, a pessoa tem que ter conectividade com o Espírito Santo e, tecnicamente, ela tem que saber interpretar. Só que para saber interpretar, a pessoa tem que saber, ter a informação, o que ela vai interpretar. Ela só pode interpretar algo quando ela sabe o que é que está nas mãos dela. Se eu pego esse texto aqui, eu olho aqui, se eu não li, eu não posso falar nada dele. Quando eu leio, eu vou tirar a coleta, vou coletar as informações, vou fazer uma exegese. Quando eu faço uma exegese, aí sim eu tenho condições de fazer uma interpretação, uma hermenêutica. Quando eu faço a hermenêutica, que eu monto o meu discurso, aí eu posso divulgar o meu discurso teológico. Quando eu faço isso, eu estarei fazendo teologia, usando a fonte principal, que é a palavra de Deus. Então, teologia precisa de hermenêutica, hermenêutica precisa de exegese, e a exegese precisa de informações auxiliares, ou seja, precisa da geografia bíblica, né? Quando a pessoa sabe da geografia bíblica, ela não vai confundir Belém de Judá com Belém de Pará. São dois Beléns diferentes. São duas cidades diferentes, com o nome de Belém. Uma fica aqui no Brasil, no estado do Pará, a outra fica em Israel, ou ficava lá. Entendeu? Tem que ir lá, cartografia antiga, nos mapas da geografia bíblica. Geografia bíblica. Né? A outra é arqueologia bíblica. Muitos fatos narrados pela Bíblia são 99,9% confirmados pelos achados arqueológicos. O que é arqueologia? Arque vem do grego arque. Arque significa antigo, primitivo. Logia, estudo dos achados antigos, das coisas antigas. Pode ser cerâmica, pode ser cidades soterradas, não é? Sítios arqueológicos, não é? O Templo de Jerusalém, não é? Tem fundamentos que a arqueologia encontrou. As grutas de Qumran, que foram encontrados vários manuscritos da Bíblia e rolos lá na comunidade de Qumran, que estava dentro de um deserto, dentro das grutas, numa caverna, encontraram arqueologia, arqueólogos. Depois, se você tiver um tempinho, entre no YouTube e pesquise sobre arqueologia, os escritos de Qumran, os achados das escrituras bíblicas nas grutas de Qumran. Você vai se surpreender.
Entendeu? Bom, mas o fato é que precisa o quê? Hermenêutica, a teologia precisa da Bíblia. Para se fazer teologia, é preciso saber Bíblia, ler Bíblia, se inteirar com a Bíblia. E para usar o mecanismo para poder entender teologicamente a Bíblia, você precisa da hermenêutica. Mas só que para você fazer hermenêutica, você precisa de exegese, que vem acompanhado sempre com informações da geografia bíblica, cartografia, né? E que vem acompanhado também da arqueologia. Entendeu? Arqueologia. Né? E tem ainda numismática. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra. Numismática é uma palavra que significa a ciência referente a pesos, medidas, valores de moeda. Entendeu? Hoje, nós trabalhamos a nossa moeda, é R$1. Naquele tempo, era talento, era dracma. Entendeu? Naquele tempo de Jesus. As moedas eram outras. Quem se preocupa com esse tipo de estudo é a numismática. E assim tem outras ciências que vai auxiliando a exegese, que auxilia a hermenêutica, que auxilia a teologia, que se serve da Bíblia para poder existir. Tudo isso, a fonte é a Bíblia. Sem Bíblia não existe nada disso. Está entendendo? E tem várias maneiras de você fazer exegese, mas eu vou citar algumas. Primeiro, tipo de discursos, né? Hermenêuticos. Discurso analógico, discurso literal, discurso metafórico, discurso analítico. O discurso metafórico é aquele que você usa metáforas. A Bíblia está cheia de metáforas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não é? Metáfora. Analógica, fazendo analogia. Por exemplo, lá, quando Moisés estava no deserto, o povo foi atacado por serpentes que começaram a picar o povo e o povo morria. E Deus falou a Moisés: Moisés, levanta uma arte, um pau, uma estaca, e põe e faz uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze ficará curado. E Jesus Cristo, falando com os judeus, pregando sobre Jesus Cristo, sobre o reino de Deus, Jesus Cristo falou: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem será levantado, né? Morrerá e ressuscitará ao terceiro dia. E o povo se atrairá, será atraído, chamará a atenção do povo. Assim como a serpente de bronze chamou a atenção do povo para ser curado, Jesus Cristo levantado na cruz chamou a atenção do povo para ser salvo pelas suas chagas. Isso é uma comparação, texto feito comparativo, analógico. Né? Falamos de metáfora, falamos de analogia, falamos de discurso literal. Tem coisas na Bíblia que você tem que interpretar do jeito que está ali. Não tem outra coisa. Quando a palavra de Deus diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Pronto. Não tem outra conversa. Não tem outro argumento. Não, vou amar a Deus somente aqui. Não, não esse negócio de prestar culto. Não. É ou não é? Amarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, não tem para onde correr. Literalmente. Tem que seguir ali que está escrito na Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Alma, corpo e espírito. Discurso literal. Tem coisa na Bíblia que está escrito lá literalmente, mas que você não pode seguir. Eu citei na aula, o exemplo da aula de ontem, né? A pessoa que era surpreendida em adultério no Antigo Testamento era apedrejada até a morte, porque existia uma lei que dizia que a pessoa tinha que ser apedrejada. No tempo de Jesus Cristo veio a mulher adúltera, né? A cidade todinha perseguindo a mulher, que caiu aos pés de Jesus Cristo, e a turma querendo apedrejar
e perguntou a Jesus Cristo: olha, nós pegamos essa mulher, surpreendemos essa mulher, ela estava cometendo adultério. E aí a gente vai fazer o quê? A lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar até a morte. E tu diz o quê? Aí Jesus, sabiamente, o que ele disse? Ele disse o seguinte, olhou para o povo e disse: quem de vós não tem pecado, atire, que atire a primeira pedra. Nenhum deles atiraram. Talvez alguns deles que estavam ali tinha até tido um caso com aquela mulher que estava ali para ser apedrejada. Jesus Cristo não seguiu o discurso de Moisés literal, que era apedrejar. Não fez apologia a isso. Por quê? Porque tem coisa na Bíblia que pode ser seguido literalmente e tem coisa que não pode ser seguido literalmente. Certo? Então tem que ter muito cuidado. Discurso literal, discurso analógico, discurso metafórico, discurso de comparação. Enfim, tem várias maneiras de você interpretar a palavra de Deus. Discurso teológico. Mas contanto que a interpretação, a nossa interpretação, ela seja de acordo com o olhar do Espírito Santo. A gente tem que deixar o Espírito Santo agir em nós para que o nosso interpretar, a nossa maneira de fazer hermenêutica, a nossa forma de fazer exegese seja coordenada, monitorada pelo Espírito Santo de Deus, para que o nosso fazer teológico seja resultante da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando a gente faz isso, aí sim, a nossa teologia é um instrumento de bênção e não um instrumento de maldição. Aí você vê que a pessoa, quando interpreta as coisas erradas, não dá para engolir. Não dá mesmo. Quer um exemplo disso? As Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová diz que só 144 mil pessoas vão morar no céu. Olha só, porque está escrito lá em Apocalipse, 144 mil pessoas irão para o céu. Irão estar lá. Aí tem gente que pega a corda e acredita nisso. Só, meus queridos, que número na Bíblia tem significado. É simbolismo. Número na Bíblia é simbolismo. É simbólico. Quer uma prova disso? Quando Pedro chegou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus Cristo olhou para ele: não, meu querido. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, será que o ser humano peca contra outra pessoa apenas 70 vezes? Se eu for contar as vezes que eu cometi esse erro, né, que eu agi sem querer querendo contra o meu próximo, então, chega muitas vezes, muito mais do que 70 vezes. Na verdade, aquele número 7 é o número da perfeição, o número da completude. Completo. Quando Jesus Cristo disse a Pedro: Pedro, não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 a gente deve perdoar o irmão, ele está dizendo o seguinte, que a gente deve perdoar sempre. Sempre que o irmão precisar do nosso perdão, a gente deve perdoar. Por isso a gente tem que ter muito cuidado ao interpretar o número na Bíblia. Então, 144, simbolicamente, significa multidão. Uma multidão de pessoas irá para o céu. Incontáveis números de pessoas, contáveis pessoas irão para o céu. Não é só 144 mil, não. Mas as Testemunhas de Jeová dizem que é só 144 mil. E outras doutrinas mais que eles pregam, que não está dentro da palavra de Deus. Mas pasmem, tem pessoas, tem pastores, que se desviaram do caminho do Senhor, presbíteros, até teólogos, porque pegaram o corda da Testemunha de Jeová, pegaram o corda dos espíritas. Muito cuidado.
Muito cuidado. Se você tem dúvida sobre uma coisa, primeiro vá orar, peça sabedoria a Deus para entender as Escrituras, porque a Escritura explica a própria Escritura. A Bíblia explica a Bíblia. Então, mergulhe em oração, peça ao Espírito Santo de Deus que dê sabedoria, que te mostre uma pessoa que possa te orientar, que possa te ensinar, que possa te mostrar a verdade, para que você possa entender as Escrituras. A gente que é pastor, que é servo da casa do Senhor, nós temos que procurar alimento sadio para dar às nossas ovelhas. As nossas ovelhas precisam ser bem alimentadas. A gente não deve dar qualquer coisa para nossas ovelhas, não. A gente deve dar o bom do melhor. E o bom do melhor não está na minha sabedoria, no que eu penso, na minha razão, mas está aqui, nas Sagradas Escrituras, que é o alimento. É luz que ilumina os meus passos. É o alimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Boca de Deus. Entendeu? Então vamos recordar. O que é teologia? Teologia é uma ciência que se propõe a estudar Deus, uno e trino. É formado pela palavra Theos, significa Deus, e logia, estudo. A fonte principal da teologia é a Bíblia, palavra de Deus. Indispensável. A fonte secundária da teologia é a tradição, oral ou escrita. Pode ser dispensável, pode não ser dispensável. Depende da situação. Para se fazer teologia, nós temos que aprender a interpretar, que é a hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar textos sagrados. Vem de hermeneus, palavra grega, significa interpretar. E para interpretar, eu só posso interpretar se eu souber o que é que eu vou interpretar. Se eu tiver meios, dados, informações para que eu possa interpretar. Seja um texto ou seja da realidade. Existem discursos. Aliás, a hermenêutica precisa da exegese, a exegese precisa da arqueologia bíblica, a arqueologia bíblica está ligada à geografia bíblica, a geografia bíblica está ligada também à numismática. E assim vai. Várias ciências ajudam. Né? E para se fazer exegese, para se fazer análise, para se montar uma hermenêutica, para se montar um discurso teológico, a gente tem que ter em mente que existem 4 maneiras, ou mais, tem mais, mas tem 4 maneiras interessantes. Vou citar 3 de interpretar a Bíblia. Um é através do discurso analógico, outro discurso metafórico, o outro discurso literal. Tudo isso faz parte da hermenêutica. Que é a hermenêutica? A arte de interpretar textos sagrados. Ok? Então, quando você pegar um texto bíblico, a primeira coisa que você deve fazer o que é? Orar. Pedir sabedoria ao Espírito Santo. Segunda coisa, ler, entrar de cabeça no texto. Entrou de cabeça, sai procurando as informações precisas. Tendo as informações precisas, a radiografia da realidade do texto, você faz uma hermenêutica. Depois dessa hermenêutica, você monta o seu discurso teológico. E aí sim, você pode pregar, você pode ensinar, você pode discipular, você pode defender a fé. Ok, meus irmãos? Por hoje é só. Que Deus continue abençoando vocês. Uma boa noite e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Você, meu irmão e minha irmã, que não assistiu à segunda aula presencial, esta aula está aqui, está à sua disposição. Daqui a pouco, ela será posta no grupo do WhatsApp e você vai ter acesso a ela. E você, meu irmão, que assistiu à aula presencial, mais uma vez você pode recapitular nesta segunda aula. Ok? Tchau, tchau!